Valéria. Nelson Teich pede demissão do Ministério da Saúde. Cris Grazina, algo que você já previa nas suas lives e nos seus conteúdos no canal do YouTube, né? Que o Nelson Teich, depois daquela cara de tacho na semana que passou, não ia aguentar tanto desaforo que fere a biografia dele como um homem da medicina, da ciência, da academia, não é isso? Olha, diante disso, só nos resta dizer que a conduta do presidente Bolsonaro, ela é genocida. Esses atropelos, por conta da sua ignorância, por conta do seu desprezo à ciência, por conta do seu desprezo à academia, por conta ao seu desprezo às orientações sanitárias, têm constrangido seus ministros, digo ministros no plural porque é o segundo já, que se nega ao olavismo, ao terraplanismo predominante na cabeça do Bolsonaro, e essa demissão tem repercussões nas políticas públicas que serão, mais uma vez, interrompidas em meio a uma guerra que nós estamos travando. O Bolsonaro fica assediando seus ministros, assediando politicamente os seus subordinados, e no caso do ministro, olha, eu fiquei totalmente surpreendido por essa notícia. A sua demissão não por culpa dele, né, mas por culpa do presidente, que é um irresponsável, um genocida, vai acarretar na morte de pessoas, né, no menor grau de socorro às vítimas do coronavírus. Isso é lamentável, eu recebo com uma enorme perplexidade essa notícia. E aí depois o pessoal fica assim, nossa, será que é o caso de votar o impeachment do Bolsonaro? Eu acho que não é nem o caso, é urgente, é uma obrigação nacional tirar esse maluco, esse louco da presidência da República, porque ele está conturbando o espaço institucional, né? Está provocando seus ministros, nos envergonhando do ponto de vista internacional, e se coloca como uma pessoa incapaz de conduzir o país durante esse período e processo dramático que nós estamos vivendo. Ó, completa perplexidade. Ia comentar a questão do sigilo, ficou até menor, né? Eu só vou reiterar aquela frase que o Tom gosta tanto, que é: no Brasil tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas quem dera no nada fosse regra. O problema é que nós estamos sendo surpreendidos por movimentos muito bruscos na política e isso nos prejudica por demais. 12 horas e 10 minutos. Valéria Monteiro, suas informações atualizadas a respeito dessa surpresa em plena sexta-feira. Surpresa desagradabilíssima para aqueles que precisam de socorro dentro da pandemia. Nós ainda não sabemos muito a respeito disso, só a mesma informação que o ministro Nelson Teich pediu demissão do Ministério da Saúde agora há pouco. Hoje se completam 500 dias de caos e obscurantismo do governo Bolsonaro. É o resumo que eu faço desse governo de tempo de guerra, que a gente conta triplicado, seguindo a proporção exponencial da doença, essa doença virulenta que nos ameaça ainda mais os brasileiros. E essa doença mais virulenta que a Covid-19 chama-se Jair Messias Bolsonaro, que estabeleceu desmonte atrás de desmonte da proteção do meio ambiente, dos povos nativos, da educação, da ciência, da cultura, das relações diplomáticas, da saúde. A fotografia do Brasil é de ruína por causa deste governo. E não restará pedra sobre pedra. Pior, como dizia o Cris aí, a gente vai enfrentar a dizimação da nossa população mais pobre, com o direcionamento do presidente Bolsonaro, que insiste em desprezar o perigo da pandemia e promove com atitudes irresponsáveis a abertura indiscriminada da economia e agora essa demissão do ministro da Saúde em meio à maior crise sanitária que a gente já viveu nos últimos tempos no Brasil. 12/12, manifestação veemente da Valéria Monteiro, que eu tenho certeza traduz o que pensam todos que são do bem, né? E que não torcem para que o Brasil vá mal, porque todos estamos vivendo aqui. Bom é que estivéssemos tendo um presidente fazendo diferente do que Jair Bolsonaro tem realizado. Quem chamou pode falar. Dantas, só para avisar que o senador Randolfo Rodrigues já está plenamente conectado com o nosso programa. 12 horas e 12 minutos. Vamos então direto a Brasília,
onde está nos concedendo a honra da sua participação o senador Randolph Rodrigues, como já anunciamos desde as 11 horas da manhã, o mais combativo e atuante representante do povo brasileiro no Parlamento, no Congresso Nacional. E um pouco da sua história nós poderemos contar a partir de agora, dessa liderança jovem, porém responsável e com elevado índice de credibilidade na política brasileira, de tantos problemas enfrentados no momento atual. 12h13, boa tarde, senador. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Dantas, a felicidade é toda minha. Meus cumprimentos a Valéria, a Ricardo, Rogério, Cris, enfim, todos aí da Top FM Campinas. A honra é toda minha estar aqui falando com vocês e eu inauguro logo a conversa com vocês em um momento bem tenso com a notícia do pedido de demissão em prazo recorde do segundo ministro da Saúde do atual governo brasileiro no meio da mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos. Eu quero inaugurar logo falando, inclusive, sobre isso. Me parece que está cada vez patente que não é possível para o governo de Jair Bolsonaro um ministro da Saúde que se oriente pela bússola da ciência, se oriente pelos fatos, se oriente pela realidade. Esta política errada, essa política negacionista da própria pandemia, lamentavelmente só poderá custar a vida, já está custando, e só poderá custar mais a vida de milhares de brasileiros. Cada morte que está acontecendo no país, cada número da ampliação da pandemia no país, neste momento no Brasil, é lamentável dizer isso, a responsabilidade é do governo central da República. O governo, em um momento de crise como este, o que caberia a um líder, o que caberia a um presidente da República, seria unir sua nação, seria juntar todos contra o inimigo comum, que é o vírus. No Brasil, lamentavelmente, o coronavírus encontrou na presidência da República o seu maior aliado. 12h15. É com muita satisfação que o Radar RMC recebe a participação ao vivo do senador Randolph Rodrigues. Randolph Frederich Rodrigues Alves nasceu na cidade de Garanhuns em 6 de novembro de 1972. Ele é filho do urbanitário e sindicalista Januário Martins e da professora Luzmar Rodrigues Peixoto Alves. Aos 8 anos, esse nosso senador querido mudou para o Amapá com toda a sua família. Formou-se em História pela Universidade Federal do Amapá e em Direito pela CEAMA. Viria também tornar-se mestre, posteriormente, em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, além de ter militado pelo movimento estudantil, através do qual iniciou a sua trajetória política. Profissionalmente, o nosso convidado exerceu também a função de professor na própria universidade, onde se formou, lecionando a disciplina de Direito Constitucional e por aí afora. Senador, teremos até a 13h esse tempo aberto, esse espaço extraordinário aberto para um debate com a sua participação, a partir do Radar RMC, que fala numa região, a partir de Campinas, composta por 4,6 milhões de paulistas brasileiros, que nesse momento, tanto quanto outros brasileiros de outras regiões, estão perplexos com mais essa atitude tomada aí pelo ministro da Saúde, né, tendo em vista a incompatibilidade ou a incompatibilização dos pontos de vista dele com os do presidente Bolsonaro. Conosco a Valéria Monteiro, que dispensa a apresentação, e a ela, o primeiro momento desse debate, não é uma entrevista, dessa conversa com o senhor, para que possamos extrair dessa preciosa oportunidade que o senhor nos concede, o máximo de informação para a nossa audiência, que nesse momento é enorme em toda a nossa região, aqui a partir de Campinas. Por favor, Valéria. Boa tarde, senador. É um prazer enorme estar aqui conversando com o senhor hoje. A minha mãe é fã incondicional, eu tinha que falar isso, que
que ela deve estar muito orgulhosa de eu estar aqui falando com o senhor hoje. No outro dia... Eu sou fã da filha, que eu sou admirador da filha, entendeu? Obrigada. Bom, eu imagino que o trabalho do Senado muito normalmente, mas já houve uma época com mais incêndio para apagar, senador, do que nesse governo do nosso Bolsonaro? Valéria, é o momento mais tenso da história republicana, não tem dúvida. Não tem paralelo. Aliás, não é somente da história republicana, da história do país desde a sua independência. Não se terá, como foi muito bem relatado aqui na minha biografia, eu sou historiador e no que eu sei da história do Brasil, não tem precedente de história de tanta instabilidade, de momento de tanta instabilidade, mas o que é mais grave é que esse momento de instabilidade é criado por aquele que deveria estabilizar, que é o presidente da República. Via de regra, as pressões e tensões sobre governos são externos, ou são produzidas, às vezes, por fatores externos à própria nação, ou são produzidas por alguma catástrofe nacional, ou são produzidas por alguma instabilidade no cenário político internacional, ou são produzidas pela oposição. No Brasil, a instabilidade é produzida a partir do próprio chefe do executivo. Veja, nós estamos aqui com uma pauta, de repente, no meio da pauta, chega a notícia que o segundo ministro da Saúde, no intervalo inferior a 60 dias, sai do governo. Mas não é somente a demissão de um ministro, é o ministro da Saúde no meio de uma crise sanitária, a mais grave crise sanitária da nação, como já disse anteriormente. Então, posso aí te responder, não na condição de senador, na condição de político, mas na condição de historiador. Não há precedente na história do país de um governo central que crie tanta instabilidade. E não há precedente de tantos retrocessos na história nacional quanto estes que nós estamos vivendo agora. São retrocessos... Este é o senador Randolfo Rodrigues participando aqui do Radar RMC, 12 horas e 20 minutos. Já que a Valéria citou a mãe dela como admiradora do senhor, há muitas outras pessoas que são seus admiradores. É impossível aqui descrever todos eles, talvez o Cris tenha melhor condição de ler alguns nomes, mas eu confesso que até a Eliana Grazina, um dia nós estávamos uma noite indo para Macapá e nos encontramos no avião e guardamos com carinho uma foto que fizemos com o senhor que estava no mesmo voo que a gente. E como eu sou muito ligado ao Amapá, sei da sua expressão, da importância que o senhor tem para fazer a boa política, tendo todo esse tempo dos seus mandatos, tendo feito a boa política que evidencia o Amapá pela qualidade do seu trabalho. Então, são muitas as manifestações, inclusive aqui da nossa equipe, favoráveis à atuação do Randolfo Rodrigues no cenário da política tão triste que hoje se vive no país. Conosco o senador Rogério Menezes, que é um ambientalista de muito tempo e secretário de Desenvolvimento Social aqui na Prefeitura de Campinas. E muito amigo, né? Porque a Rede Sustentabilidade e o Partido Verde caminham juntos em pautas progressistas e de natureza ambiental. E eu queria que ele entrasse nessa conversa para falar um pouquinho com o senhor também. Rogério, bom, boa tarde. 12 e 22. Boa tarde, Dantas. Boa tarde a toda a equipe, que para economizar o tempo hoje eu não vou citar. Não fique com ciúme, viu, Cris? Vou citar a Valéria Monteiro, né, por razões óbvias, aí, toda essa parceria existente. E o senador Randolfo, que a gente também tem uma admiração muito grande. Eu queria, na verdade, sobrou muito pouca coisa para eu falar. Eu quero fazer coro aqui com os pronunciamentos do Cris, da Valéria e do senador. É um momento muito delicado, muito da vida nacional, não tem precedentes realmente, e a gente vê o risco das mortes ampliarem. Agora, o que é a perspectiva que tem se comentado nos bastidores aí? Uma possível chegada ao poder, ao ministério do Osmar Terra.
Osmar Terra é aquele mesmo que fez um discurso e falou que não ia passar de 700 mortes, e agora já passaram de 14 mil. Ele falou que não passava de 700. Ele faz coro com o maluco do presidente na história da gripezinha. Então, é profundamente lamentável. Como foi dito aqui já pelos que me precederam, o líder maior do país deveria estar articulando com governadores, com as principais lideranças de prefeitos, para pacificar qualquer outra turbulência e manter o foco para salvar as vidas de brasileiros e brasileiras que estão ameaçadas, e cada vez mais ameaçadas. Então, é profundamente lamentável, e eu gostaria de aproveitar para fazer uma pergunta, então, ao senador. Senador, hoje é um dia também importante na decisão lá do Celso de Mello, na questão da transparência, porque aquela reunião ministerial foram ditas coisas, pelo que nós já sabemos aí de relatos, a gente gostaria de ouvir, de poder ouvir, a sociedade brasileira gostaria muito de poder ouvir diretamente, né? Escabrosas, misturando o público com o privado. Qual que é a perspectiva hoje que o senhor vê no Supremo para essa decisão tão importante? Rogério, nós inclusive interpusemos uma petição neste inquérito, que eu considero de interesse público, no sentido de que todo sigilo em relação ao vídeo seja revelado. Veja, não há razão nenhuma para ser mantido o sigilo total do vídeo, nem o sigilo parcial. Neste aspecto, eu queria aqui lamentar a manifestação nos autos desse processo da parte do Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras. A Procuradoria-Geral da República, o chefe do Ministério Público Federal, tem um papel central na democracia. Ele é o fiscal da lei. Ele tem o dever constitucional, sob pena de prevaricação, de exigir transparência. A manifestação dele, exarada ontem nos autos desse processo, é uma manifestação que pede mais sigilo do que é pedido pela própria AGU, que está no processo defendendo o presidente da República. É um procedimento lamentável e que não está à altura do papel constitucional que o Ministério Público e que a própria Procuradoria-Geral da República tem de cumprir na Constituição. Eu conheço o ministro Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, é um dos juristas mais capacitados da história da nação, e ele sabe muito bem que é valor republicano, é princípio republicano, exarado na nossa Constituição, do seu artigo 37, a transparência dos atos públicos. Não tem nenhum segredo de segurança nacional em uma reunião ministerial, onde foram tratados assuntos de interesse da sociedade brasileira. Aliás, se tivesse temas sensíveis à segurança nacional, isso deveria ter sido tratado em uma reunião reservada do Conselho de Defesa, do Conselho de Estado, do Conselho de Segurança Nacional, ou ainda com os ministros da Defesa. Não é uma reunião que tem vários ministros. Então, eu não espero posição diferente hoje do ministro Celso de Mello que não seja disponibilizar para a sociedade brasileira, para a nação brasileira, o inteiro teor do vídeo dessa reunião ministerial. Que tendo esse inteiro teor, escrevam aqui o que eu estou dizendo, nós descobriremos outros crimes, além daqueles que já foram apontados pelo ex-ministro Sérgio Moro. Os crimes apontados pelo ex-ministro Sérgio Moro já são razão de sobra. Ali tem obstrução à justiça, falsidade ideológica, advocacia administrativa, no mínimo. Eu tenho certeza que, com o teor inteiro deste vídeo, teremos outros crimes, mais do que bastante, para pedir o afastamento do senhor Jair Bolsonaro. 12h27. Essa é a participação ao vivo, direto de Brasília, do senador Randolph Rodrigues, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar nessa sexta-feira, com muitas atribuições lá na política, né? Principalmente agora com a ebulição de mais uma crise causada pela demissão do ministro. Ainda assim, ele encontrou tempo para nos atender, pelo que nós imensamente lhe somos gratos. Cris Grazina é um dos nossos comentaristas também, não é? E que vai fazer ao senhor agora uma saudação e, evidentemente, participar dessa conversa com questionamento, com uma observação pertinente em relação a tudo que o senhor
está trazendo de contribuição para a opinião pública de nossa região. Cris Grazina, 1227, é você. Boa tarde, senador Randolfo Rodrigues. Boa tarde. Eu quero dizer que é uma enorme satisfação, uma enorme honra estar falando com o senhor neste momento e dizer que para o Bolsonaro deve ser muito complicado ter como líder de oposição no Senado um ambientalista e um historiador ao mesmo tempo. Por azar dele, sorte nossa, o senhor ocupa essa função neste momento no Senado e evidentemente, cumpre um papel fundamental na defesa do interesse nacional. É um senador eleito pelo estado do Amapá, mas com repercussões nacionais, sem dúvida, sabe que tem muita gente torcendo pelo seu sucesso no Senado. Bom, hoje, a respeito do assédio político que o presidente promove contra os seus ministros da saúde, né? Segundo, que pediu demissão num curto período de tempo, e a gente também está falando sobre essa questão da nomeação do Ramage, depois do Rolando, em função do assédio que se suspeita ter acontecido com o Valeixo, essa discussão e tudo mais sobre o sigilo daquela reunião. 2 pontos eu gostaria do comentário, por gentileza, do senador. O Bolsonaro, por meio das suas redes sociais, já disse ser favorável à divulgação do conteúdo dessa tal reunião. Ao passo que o Moro também disse ser favorável. Então, qual é o empecilho técnico que hoje inviabiliza a publicidade desse conteúdo? No mais, eu gostaria de perguntar ao senador se, uma vez, mesmo que esse conteúdo não tenha sido divulgado ainda, muito já se comenta a respeito do seu teor, e parece que é um teor bastante preocupante, no mínimo, que indica possíveis e prováveis crimes do presidente. O senhor acha que a demissão, a divulgação o pedido de demissão do Taish, a divulgação desse vídeo, enfim, esse quadro de assédio político cada vez mais comprovado do presidente a seus subordinados, né, tentando guiá-los a um olavismo, um terraplanismo, um negacionismo à ciência, isso vai favorecer uma articulação dentro do Congresso que favoreça, portanto, então, o processo de impeachment e sua aprovação, o impeachment do presidente da República? Muito obrigado. Eu que agradeço, Cris, inclusive as suas palavras. Cris, as palavras do presidente me lembram um rock que era do meu tempo de adolescência, que o trecho diz assim, preste atenção no que ele diz, mas ele não diz nada. De fato, é isso. A cada palavra que é dita por parte do presidente não é executada em fatos. Ele diz que quer o inteiro teor do vídeo seja revelado à nação. Mas a Advocacia Geral da União, vinculada a ele, faz uma petição pedindo só a revelação parcial do vídeo. O procurador, e eu reitero, o lamentável é que o Procurador-Geral da República acabou pedindo a revelação de menos do que a AGU pediu. Ora, então, o que o presidente fala, que não tem segredo, não é a verdade. Se não tem segredo, não tem segredo de nada. Disponibilize, seja o primeiro a manifestar a disponibilização do inteiro teor total do vídeo. Porque, eu reitero o que disse, eu tenho certeza que disponibilizado o inteiro teor do vídeo, nós encontraremos um rol de crimes do senhor Jair Bolsonaro, além daqueles que nós já sabemos. Vai ser muito além do que atentar contra as instituições do Estado Democrático de Direito, atentar contra a separação dos poderes, que ele já cometeu algumas vezes, atentar contra, praticar a obstrução da justiça, praticar a advocacia administrativa, realizar falsidade ideológica. Vai ser mais do que isso no que está contido nesse vídeo. Além de estar contido, além desse vídeo revelar, ao ser revelado, revelará para todos nós as entranhas do poder, a lógica que pauta o poder. O comentário nessa manhã é que o ministro Paulo Guedes, num dos trechos do vídeo, diz: vamos vender logo e aí vem um palavrão, do Banco do Brasil. Então, mostra qual é a lógica das entranhas do funcionamento do governo. Para o que deve ter
ofensa a nações amigas. O ministro da Educação, segundo sabemos, nesse vídeo, pede para que sejam presos todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós encontraremos uma sequência de crimes praticados por todos eles. A substituição agora do ministro da Saúde mostra em que caminho quer seguir o governo de Jair Bolsonaro. Vamos combinar uma coisa. Eu tenho minhas divergências com o ministro Paulo Guedes, mas o ministro Paulo Guedes é técnico. Eu só considero que a visão dele está equivocada no atual momento, principalmente no atual momento. A lógica dele, ortodoxa do ponto de vista fiscal, não é adequada para a crise sanitária que nós estamos vivendo e nem é adequado para a crise seguinte que nós iremos viver, que é a crise econômica. O tão grave quanto a pandemia, que vai custar vidas, vai ser a crise econômica em seguida. E veja, não existe dicotomia, ao contrário do que diz o senhor Jair Bolsonaro, é uma insanidade colocar em vertentes antônimas a saúde e a economia. Eles não são antônimos, não são antagônicos. Quanto mais tempo nós gastarmos nessa instabilidade, atentando contra o isolamento social, mais tempo nós teremos para nos recuperar economicamente. A Itália pagou esse preço. As nações que resolveram fazer logo o isolamento, como é o caso da Alemanha, estão saindo da crise com impacto menor, com o menor impacto possível. E o impacto vai ser grave para economias periféricas como a nossa. Você dá conta de uma retração de quase 10% da economia brasileira. Em abril, nós já temos 20 milhões de desempregados. Nós precisaríamos de estabilidade para enfrentar e precisaríamos de uma outra política econômica, que não pode ser a política econômica atual. Nós precisaremos do papel central do Estado para alavancar a atividade econômica. Eu não estou falando de intervenção do Estado, estou falando do papel do Estado para alavancar a atividade econômica. Pós-crise sanitária, nós vamos ter as pessoas mais pobres, nós vamos ter famílias em situações mais dramáticas, nós vamos ter empresas quebradas ou empresas em situação que nós vamos precisar do aporte econômico por parte do Estado brasileiro. A lógica econômica do país, a lógica econômica do ministro Paulo Guedes diz o seguinte: não, depois vamos fazer as reformas para criar as condições para que o setor privado possa fazer investimento. Ora, qual é o setor privado que vai fazer investimento se o setor privado vai estar quebrado? O setor privado das empresas, todas, do setor financeiro, dos bancos, até do capital produtivo, todas vão estar em gravíssima situação. De qualquer sorte, o ministro Paulo Guedes faz parte de uma lógica mais técnica. Tem minhas divergências, mas é uma lógica técnica por parte do governo. Cada vez mais, até essa lógica está sendo expulsa do governo. O senhor Nelson Teich, pode não concordar com ele, mas era um médico renomado, foi expulso do governo ainda há pouco. Cada vez mais, é um governo que vai dar espaço ao terraplanismo, a teses lunáticas, sendo orientado por um astrólogo lá da Virgínia, que não conhece nada da realidade brasileira. Por isso que eu considero... Por azar nosso, senador, é de Campinas, viu? É campineiro, Olavo de Carvalho. Pronto. Campinas, terra tão maravilhosa, mas assim, Campinas não tem culpa disso. Não, Campinas absolutamente. Qualquer lugar do Brasil tem, via de regra, tem alguns filhos que orgulham e outros filhos que, na verdade, não dão tanta razão a orgulhar. Como historiador, eu prefiro que o senhor pense em Campos Salles, um presidente democrático, né, que nasceu aqui em Campinas. Da República Carlos Velha, Gomes, enfim. O 5º presidente da história nacional. Mas só concluindo o raciocínio, eu estou convencido que vai ser dado cada vez mais espaço para essas terraplanistas. O que, no meu sentir, torna inevitável, logo após o pico da pandemia, quando voltar a atividade do Congresso Nacional, o afastamento do senhor Jair Bolsonaro. Nós temos comprometido um projeto de nação a continuar esse senhor na presidência da República. 12h37, essa é a participação muitíssimo especial, numa deferência para com o público de Campinas e região, do senador Randolfo Rodrigues. Ele é professor, historiador e operador do direito.
e uma das vozes da maior repercussão, nessa fase árida da política nacional em Brasília, no Congresso Nacional. Está conosco um colega seu da área do direito, que colabora com o nosso programa, que é o Dr. Paulo Aires. Eu queria que ele também viesse para a conversa com uma argumentação ao senador que está esclarecendo de maneira extraordinária tudo aquilo que é o sentimento da maioria de todos nós nesse momento de perplexidade diante dos fatos. Dr. Paulo, por favor, 12 horas 38 minutos. Olá, Dantas. Boa tarde, Rogério. Chegou logo após. Boa tarde, senador Randolph. É um prazer estar com vocês aqui. E, Dantas, fica difícil depois dessa aula do senador falar alguma coisa. Fica meio complicado para mim aqui. Mas eu concordo plenamente. Essa questão de interesse público, né, e agindo de acordo com o princípio da publicidade, de fato, pode, né, e deve ser público esses acontecimentos, a não ser que tenha alguma prova específica em que precise de sigilo e que, para não atrapalhar o andamento natural do processo, seja uma prova exclusiva. Mas essas que são, de fato, questões públicas e reuniões públicas, não tem nada a esconder e não tem muito mais o que falar. Foi, de fato, uma aula. É uma honra estar participando aqui, de verdade. Senador Randolph, 12h39. Obrigado, Paulo. Repito que a honra é minha participar dessa mesa, desse debate aqui, um programa tão qualificado, com mediadores, interlocutores também igualmente qualificados, né? E está falando para uma região que eu aprecio muito, que é Campinas, o interior de São Paulo. Já estive em Campinas pelo menos umas 2 ou 3 vezes e tenho uma admiração toda particular, não só por Campinas, mas por toda a região. Mas, assim, só reiterando a partir, Paulo, do que foi colocado, porque a linha de raciocínio que estava apresentando era o seguinte: eu acho que tem um dilema a ser colocado para todos nós, todas as lideranças políticas do país, sobre qual é o projeto de nação. E aí é o seguinte: nós temos um presidente da República que ele não está identificado com uma posição de direita, de esquerda ou de centro. Eu não encaixo a linha ideológica do presidente da República em qualquer tipo de linha da política. Da política é você ter posição mais liberal em algum aspecto, é ter posição mais keynesiana em outro aspecto na economia, é você ter uma posição mais à direita, mais à esquerda, de valores de um lado ou de outro. A atuação do senhor presidente, negação da ciência, destruição do meio ambiente, o Brasil na esfera internacional tem se tornado um pária. Veja a situação lamentável que nós chegamos na semana passada no Brasil. Chegamos à situação dos governos da Argentina e do Paraguai, do Paraguai, considerar que o Brasil é uma ameaça para o continente sul-americano. Então, veja a situação lamentável e delicada que estamos. O Brasil está se tornando um pária internacional. Quanto mais tempo esse senhor passar no poder, maior é o desastre. Não é só o desastre de vidas humanas agora, que é o pior de todos os desastres. É o desastre para a economia, a médio e a longo prazo. Não tem política econômica alternativa, não tem apresentado um plano para a recuperação econômica do país. Não se tem um plano apresentado. A maioria do governo está sendo composta por pessoas ou por cidadãos que não têm preparo técnico, não têm preparo científico e negam a ciência. Eu faço, através do seu programa, Dantas, um apelo às forças militares, um apelo às forças armadas. Abandonem o governo desse senhor. Não merecem as forças armadas brasileiras, de honradas tradições fundamentais que foram na formação da República enquanto país. Não merecem ter sua história enxovalhada participando do governo desse senhor. Então, é uma necessidade, é uma emergência nacional. Eu até nem falo nesse momento. Nesse momento,
apesar de Jair Bolsonaro, nós temos que salvar vidas. Os governos municipais, os governos estaduais, os agentes políticos, temos que nos virar para diminuir o maior número, diminuir o quanto puder o número de baixas por conta da pandemia. Então, não vou querer tocar fogo para fazermos um processo de impeachment agora. Não vamos fazer agora. Agora, agosto, setembro, passada a pandemia, Congresso reunido, é um apelo que faz tolerâncias políticas. Vamos ter um mínimo de compromisso com a nação. Será um desastre atroz e maior a continuação desse senhor no governo. 12h43, essa é a participação muitíssimo especial do senador Randolfo Rodrigues, conversando com a nossa equipe no Radar RMC. Eu vou acionar a Valéria, mas antes tem esse encontro de ontem do presidente com o deputado Rodrigo Maia, que os jornais estão repercutindo. Tem a manchete na Folha de São Paulo hoje, em letras garrafais, vou interferir e ponto final, que soa como uma afronta à República. E no jornal Valor Econômico, a manchete é essa, que o Senado vai limitar um projeto de juros a 20%. É bem a área que o senhor está atuando. E agora a Valéria Monteiro contextualiza a demissão de Nelson Teich para a sua participação, o que mudou totalmente a pauta que tínhamos para conversar com o senhor, mas que coloca, né, o Radar RMC dentro, né, do centro do poder, aí representado pelo senhor, no momento grave, né, da República Brasileira, quando eu estou vendo agora, nos monitores de alguns deputados e senadores, um pedido para que Rodrigo Maia, diferente do que o senhor pensa, seja pressionado para abrir o processo de impeachment o quanto antes, porque dizem eles não ser possível esperar segunda-feira para começar a tirar o presidente da República do poder. Valéria Monteiro, 12h44, é você. Parece que o ex-ministro, já ex-ministro, não queria colocar a biografia dele da quina, né? A respeito, eu assisti uma live do senador sobre a renda básica universal, com os convidados Mônica Bolli, que é economista, e o ex-senador também Suplicy. E eu gostaria, a renda básica universal, que era o tema dessa live, me cala muito ao coração. Eu gostaria que o senhor elaborasse um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito dessa possibilidade. É uma possibilidade que não tem um espectro de direita ou de esquerda. E pegando, inclusive, no gancho que o senhor tinha comentado antes, da sempre proposta do presidente de combater a fome diante da pandemia. Como teriam medidas outras para proteger a sociedade, que não simplesmente a abertura do comércio de forma indistinta, indiscriminada. Valéria, muito obrigado pela sua pergunta. Você suscita uma das lives mais prazerosas que eu já tive nos últimos tempos, que foi o diálogo que travei essa semana com a Mônica de Bolli, uma querida amiga economista que eu mais aprecio, é um dos melhores quadros no meu sentido da economia brasileira, né? E que está versando muito sobre a ideia da renda básica e sobre aquele que, no meu entender, é o pai da ideia de renda básica aqui no Brasil, né? Eu só estou procurando dar sequência à ideia de renda básica, mas, na verdade, quem foi o precursor, quem foi o iniciador, quem é o responsável, quem trouxe os primeiros apontamentos para o país sobre essa ideia foi Eduardo Suplicy. E o debate que tivemos com eles foi muito rico e resultou em um projeto de lei que agora apresentei. Antes de falar desse projeto de lei, é importante dizer o seguinte: hoje foi sancionado o segundo projeto do auxílio emergencial, que era um outro projeto de lei de minha autoria, que era o projeto 873, que estende o auxílio emergencial de R$600 para um conjunto de outras categorias, que suspendia as parcelas do pagamento dos fiéis e que foi sancionado em parte pelo presidente da República.
o que eu acho lamentável, porque nós tínhamos uma necessidade, nós temos um conjunto de vários segmentos que foram afetados, que estão sendo afetados pela pandemia e que necessitam do auxílio emergencial. O governo, no enfrentamento à pandemia, está indo por uma lógica errada, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista da economia. Em uma circunstância como esta, como é que o mundo está pautando o enfrentamento pela pandemia? Primeiro, salvar vidas. O governo não tem priorizado isso. Segundo, proteger os mais vulneráveis, os mais pobres. Depois, impedir que empresas possam vir à falência. São esses três princípios, essas três matrizes que estão atuando os governos por todo mundo, dos Estados Unidos, com Trump, até passando pelos governos europeus, enfim, todos estão atuando por essas três matrizes. E o Brasil, até agora, é o que tem menos investido do seu produto interno bruto com os mais pobres. O Brasil, até agora, com pagamento de auxílios emergenciais, ainda não chegou a pagar mais de 1,5% do seu produto interno bruto. Já gastou mais com a crise, óbvio, mas com os mais pobres não gastou mais de 1,5% do seu produto interno bruto. Os Estados Unidos já gastaram 5%. E nos Estados Unidos não tem fila emergencial, não. Chega um cheque pelo correio para cada trabalhador americano no valor de $1.000. A Inglaterra gastou quase 10% com os mais pobres. A França, outros 8%. O Brasil é um dos países que menos tem gasto. Segundo aspecto é o seguinte, nós temos que pensar no pós-pandemia. E o que é que o mundo está pensando no pós-pandemia? É que é necessário programas de renda mínima para proteger os mais pobres e para alavancar a economia. Eu falei ainda há pouco. Foi nesse sentido que a parte debate com Mônica e com Suplicy que nós protocolamos essa semana o projeto de lei 2621 de 2020. Cria o Renda Básica, Suplicy defende o Renda Básica Universal. Nesse projeto nós não chegamos até isso, mas achamos que pode ser colocado um dispositivo ampliando gradativamente para a renda básica ser universal. Eduardo Suplicy, eu até brinquei que a live que eu tive na segunda com Mônica e o Eduardo foi a live Eduardo e Mônica, né? Com a música e combinou também com a qualidade dos dois que estavam nessa live conosco. Só faltou Renato Russo. Pois é, foi a live Renato Russo, a live Eduardo e Mônica, né? Mas, enfim, o senador Eduardo Suplicy, a tese dele é a partir de uma experiência prática, a experiência do Alasca. No Alasca, até hoje, é pago uma renda básica universal para cada cidadão que morar, não precisa ser cidadão do Alasca, cada cidadão que morar no Alasca há pelo menos 3 ou 4 meses e realizar uma autodeclaração. Eu acho que nós podemos chegar nisso. Inclusive, na live, Valéria assistiu, nós dizíamos isso. Eduardo Suplicy fez a citação de Utopia de Thomas More, eu fiz uma citação de uma poesia sobre onde está a utopia de Eduardo Galeano. Eu acho que nós temos que, de imediato, aprovar no Congresso Nacional um programa de renda básica cidadã, de renda básica quase universal para os mais pobres, para aportar uma renda mínima para os mais pobres para o pós-pandemia. Porque é o seguinte, o empobrecimento da população não será nesses 3 meses. O empobrecimento da população será ao longo deste ano e terá consequência até o ano que vem. E nós teremos mais pobres também, né, senador? A classe média se fica no meio do caminho, sem a proteção nem dos bancos, obviamente, que o governo começou doando 77 bilhões para os bancos, e os muito pobres que contam com o amparo, pelo menos, das lideranças, né, de oposição do governo hoje. Mas a classe média também vem sendo empobrecida ao longo das últimas décadas e agora também vamos ter novos milhares, talvez milhões de novos pobres, não só no Brasil, no mundo todo. Como é que a gente expande esse projeto?
Então, esse é o grande problema que nós temos no pós-pandemia. Nós vamos ter uma sociedade mais empobrecida, os mais pobres vão ficar mais miseráveis, uma faixa maior de brasileiros vão estar abaixo da linha da pobreza, e, como você destacou, a classe média também vai estar empobrecida. O renda mínima é uma necessidade para a própria economia, porque é necessário o Estado aportar recursos para esses mais pobres para poder reaquecer a economia. E eu acho que esse vai ser o grande dilema do governo de Jair Bolsonaro. Se o governo, que eu espero que ele não continue, eu espero que não seja ele, eu espero que seja mas seja qual for o governo brasileiro, esse vai ser o dilema. Se não tiver um programa de renda mínima para o pós-pandemia e um programa permanente de renda mínima para os anos seguintes, nós vamos estar caminhando para uma catástrofe social, para a desestabilização de nossas instituições, para uma situação gravíssima nunca vista na história do país. O que vem pela frente, não vamos dourar a pílula, é gravíssimo. Nós vamos ter a mais grave recessão que esta terra, que este país já viu desde a sua fundação em 1822. Muito mais grave que a recessão de 1929, muito mais grave que a crise cambial de 1997, muito mais grave do que os impactos da crise dos commodities, que resultou em 3% de retração da economia do governo Dilma, muitíssimo mais grave. Olha, não é brincadeira, não. De março para abril, nós podemos já ter tido quase 10 milhões de brasileiros que foram colocados no desemprego. Nós vamos terminar, segundo o IPEA, este ano, com milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Perfeito. Não tem outro caminho, Dantas, Valéria, não tem outro caminho. A ciência econômica no mundo não inventou outro caminho para uma crise dessa natureza que não seja o Estado intervir para salvar empresas, para salvar famílias, para salvar os mais pobres. Não tem. Foi assim em 29, foi assim em 2008 nos Estados Unidos, é assim. Quem quiser assim, dar uma pesquisada na história econômica do século XX, verá que não tem outro caminho. Renda mínima é um programa central e decisivo para isso. Num dia de júbilo para toda a região metropolitana de Campinas, o tempo nos faz escravos, né? E temos que terminar o programa, porque se disparar a rede de rádio da qual estamos participando. Então, senador, nós queremos lhe agradecer muitíssimo, falhou um pouquinho aí. Como eu disse, num dia de júbilo para toda a nossa região, somos escravos do tempo, vamos para o final da programação, Cris. E apenas, então, somente uma palavra de carinho para o senador, para que ele faça as suas considerações finais, bem rapidamente. Olá. Eu acho que ele congelou. Dantas, se for possível. Agora voltou, Dantas. Senador, nos ouve? E ouço, Cris, pode falar. Então, ô Dantas, é que o Dantas lhe chamou e acho que caiu a conexão. A gente gostaria de abrir espaço para o senador, para suas considerações finais, porque nós estamos aqui premidos pelo tempo. A nossa programação aqui vai se desfazer do ponto de vista regional, então abrir esse espaço, né, Dantas? Para suas considerações para os nossos ouvintes aqui do programa Radar RMC, transmitido para 104 cidades de todo o estado de São Paulo. Antes, porém, Cris, se você me ouve, eu queria a despedida rapidamente do Rogério e dos demais convidados em homenagem a essa participação muitíssimo especial do senador. Rogério. Só cumprimentar o senador pela brilhante participação hoje aqui e fazer uma tabelinha com a Valéria Monteiro, no seguinte sentido. Senador, existem 2 projetos de lei no Senado, nós conversamos outro dia sobre eles aqui. Um que tenta aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, que hoje é de apenas 15%, e outro que tenta aumentar a alíquota sobre o patrimônio líquido de 0,5% para 1%. Perfeito. Não está na hora dos bancos darem uma contribuição maior no meio de tanta crise? Perfeito. Essa resposta o senador vai dar já fora do ar. Como eu disse, o tempo acabou. Se for possível, nós continuarmos pelo YouTube com o Cris Grazina. Quanto tempo que a gente vai ter que esperar pela saída do presidente, na sua opinião, senador? Eu acho
Bom, eu acho que os fatos estão se precipitando muito. Ele está entrando em um jogo muito perigoso. Quem já ficou dependente do Centrão pode comprovar que o Centrão não é confiável. Quando vê que o fardo começa a ficar muito pesado, começa a largar o fardo. Foi assim com Collor e foi assim com Dilma, né? Dilma tentou correr atrás do Centrão muito tarde, né? Para tentar sustentar no governo. E não conseguiu. O Centrão não entregou a fatura. Então, eu acho que os fatos vão se precipitar. Tem gente chamando a Liliana. Oi, Dantas. Não, perdão, desculpa, senador, perdão, me perdoe. Não, tudo bem. Como é um governo muito... não tem estabilidade, né? Eu acho que cada ato dele, como cria mais turbulência, como este de hoje, cria turbulência todo dia, vai começar a ter uma cobrança de preço maior pelo Centrão, até ter um momento em que o preço não vai ser pago, e eu acho que aí é o momento da saída dele. Eu acho que pós-pandemia, ainda nesse ano, tende a crescer movimentos pelo fim do governo dele. O que eu acho ruim, viu, Valéria? Do fundo do coração, não é satisfatório uma democracia que, no intervalo de menos de 30 anos, tem 3 processos de impeachment. Né? Não eu acho que é algo para nós refletirmos sobre o nosso próprio modelo de presidencialismo. Eu acho que é um debate que acho que a sociedade e a política brasileira vai ter que ter mais tarde, mais à frente. O senhor defende outro modelo de presidencialismo ou um parlamentarismo? Eu acho que nós temos que começar a pensar. Em 1993, eu tinha 19 anos, mas eu votei no plebiscito sobre o sistema de governo. Já tinha idade para tanto, né? E eu era presidencialista convicto naquele momento. Aliás, achava até que a tentativa de parlamentarismo naquele momento era um golpe. Só que com tantas iniciativas, tantas experiências frustradas do nosso presidencialismo, talvez seja necessário repensar. Não sei se um parlamentarismo puro, talvez nós não temos maturidade institucional e política para isso, mas um modelo similar ao da França, em que tem atribuições bem repartidas entre o presidente da República. Uhum. O presidente da República não é somente o chefe de Estado, ele tem algumas atribuições a mais, e tem outras atribuições a mais da parte do primeiro-ministro, um presidencialismo, um parlamentarismo daquele modelo. Eu acho que nós temos que começar a pensar em alguma coisa desse sentido. Senador, recentemente, no Roda Viva, no centro do Roda Viva, né, o ministro Barroso, que está aí a caminho de assumir aí o TSE, defendeu algo parecido. Ele defendeu alguma coisa meio semipresidencialista, em que se separasse aí a figura do chefe de Estado do chefe de governo. E eu não sei se chegou a acompanhar a entrevista do ministro. Não assisti. Embora eu tenha gosto muito do ministro Barroso. A propósito, depois faço questão de mandar para vocês um artigo dele, do doutorado dele, eu tive a enorme satisfação de dar uma modesta contribuição na construção do artigo, a partir de algumas fontes que eu indiquei, que é um artigo sobre preservação ambiental e sobre a Amazônia. Mas eu comungo dessa opinião, né? Eu não vi o Roda Viva, mas vi que ele já falou sobre isso. E eu comungo dessa opinião, que nós temos que começar a amadurecer uma fórmula distinta. Nós temos tido mais de um século de instabilidade na nossa República. Se nós vermos rapidamente na perspectiva histórica, veja, nós tivemos o advento da República a partir de um golpe de Estado, né? Nós tivemos a última década do século XIX de instabilidade na nossa República. Foi necessário abre aspas, marechal de ferro, fecha aspas, que foi Floriano Peixoto, para consolidar a República que já tinha advindo de um golpe de Estado. Nós tivemos um período de República Velha, onde o poder estava muito concentrado nas oligarquias, na oligarquia cafeeira, nos centros oligárquicos. Nós tivemos uma ruptura em 1930,
Na sequência disso, temos uma ditadura do Estado Novo. Nós temos um breve período democrático, de fato, talvez um breve período democrático, antes do período atual, foi aquele período entre 1946 e 64, muito curto. Depois tivemos uma ditadura de novo e temos agora o mais longo período de estabilidade democrática da nossa história, estabilidade das instituições da nossa história. Estabilidade com o Bolsonaro no meio do caminho, né? Mas esse longo período democrático da nossa história, esse longo período democrático da nossa história, desde a Constituição de 88 para cá, nós já tivemos 2 processos de impeachment e já se comenta um processo de impeachment sobre o atual, né? Tivemos 2 processos de impeachment, sem contar o governo de Michel Temer, que enfrentou 2 denúncias do Supremo Tribunal Federal na Câmara dos Deputados. Então, convenhamos, nós temos que refletir sobre isso. Quem está na política, a liderança política tem que refletir sobre a instabilidade do modelo. Não pode achar que está tudo bem e insistir na mesma fórmula, né? Até o Einstein. Não, desculpe, perdão. Não, por favor. Não, ainda mais citando o Einstein, é melhor eu esperar. Não, até o Einstein que diz isso. Está fadado ao erro aquele que insiste nas mesmas fórmulas, mesmo dando errada, e tenta fazê-las dar certo, né? Então, é um princípio da ciência que eu acho que tem que se aplicar aí à ciência política. A fórmula não está dando certo. Acho que nós temos que pensar e refletir sobre novas formas de aplicação da fórmula. Sem dúvida. Senador, lembrando que esse bate-papo nosso vai ser disponibilizado, e agora, inclusive, já está sendo disponibilizado pelos nossos canais nas redes sociais, através do YouTube, uma audiência extraordinária. E eu gostaria só de me permitir aqui uma pergunta, um comentário, né? E já cientes também que o senhor tem outros compromissos, então já vamos caminhando aqui, né, para os momentos derradeiros da nossa conversa. Mas, antes disso, eu gostaria de questioná-lo a respeito das consequências do impeachment, né? Se o processo de impeachment for aprovado e uma vez o presidente Bolsonaro ser cassado, qual é a consequência disso? O general Mourão assume ou são convocadas novas eleições? A Constituição reza que nos 2 primeiros anos se convoca novas eleições. Se ocorrer após dia 1º de janeiro, aí é posse do vice-presidente da República, né? A Constituição divide o mandato em 2 fases, né? Os 2 primeiros anos, aí se convocam novas eleições. Após os 2 primeiros anos, aí toma posse o vice-presidente da República. Eu fiz essa pergunta, embora já sou... até porque nossos ouvintes estão perguntando, né? E para eles entenderem os dispositivos colocados pela Constituição. Agora, diante dessa explicação didática, o senhor acha que existe tempo hábil para que o presidente seja cassado, de modo que então, o Brasil seja submetido a um novo processo eleitoral, ou que é mais provável que ele seja cassado, porque o impeachment demora um certo tempo, é um processo até bastante demorado, então se é mais provável que ele seja cassado no próximo ano e, portanto, o general Mourão assuma a vice-presidência da República? Como você mesmo disse, Cris, o processo de impeachment é um processo que constitui 3 fases. A primeira fase é a admissibilidade do pedido, e essa fase, a decisão sobre isso é monocrática, cabe somente ao presidente da Câmara dos Deputados acatar ou não o pedido para inaugurar o procedimento. Acatado o pedido, aí é instalada uma comissão processante, que tem o prazo previsto na Constituição, previsto no regimento, para elaborar e dar um parecer, e em seguida o resultado da comissão processante é apreciado pelo plenário da Câmara. Aí, admitido o processo de impeachment, vai para a terceira fase do processo de impeachment, que é o julgamento por parte do Senado, onde é assegurado, mais uma vez, a ampla defesa e o contraditório ao presidente da República, é instalado no Senado também uma comissão processante, tal qual na Câmara. Essa comissão processante tem igual tempo para julgamento e análise, e, em seguida, há uma sessão de julgamento do presidente, que é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É um processo complexo,
por ser um processo complexo e um processo que não é simples, é um processo longo, né? Para você ter ideia, o processo da presidente Dilma começou, a admissibilidade foi em dezembro de 2015, né? E até a conclusão do processo temos quase todo ano, contando o julgamento final na parte por parte do tribunal. Então, sendo assim, por isso que eu não, por mais vontade que eu tenha de que amanhã o presidente da Câmara admitisse algum dos 30 pedidos de impeachment que existem lá na Câmara dos Deputados, por mais vontade que eu tenha, não tem razoabilidade prática de ser executado. Não tem. O Congresso Nacional está funcionando de forma remota, as sessões que eu estou participando são reuniões como esta aqui. Tem um pacto que nós não apreciaremos nesse período de sessões remotas emendas constitucionais. Se nós não apreciaremos nem emendas constitucionais, como é que apreciaremos um processo complicado quanto o de impeachment? Né? Nós temos que nos segurar como podemos nos segurar, e acho que nós temos que resolver isso após a pandemia. É o razoável, até pelas condições práticas colocadas. Cria muito mais instabilidade. Né? Apesar de ser Bolsonaro, apesar de todos os problemas, mas aprofunda mais o poço que nós estamos, se houver admissibilidade desse processo, agora, no momento da pandemia. Pós-pandemia, aí é outra coisa. E pós-pandemia, tem condições, pós-pandemia, pelo calendário que eu te apresentei, o processo não terminaria em 2016, iria terminar em 2017. Perdão, não terminaria em 2020, terminaria em 2021. Senador, alguma possibilidade dos PLs relativos a ampliar a contribuição dos bancos serem aprovados nesse momento do Senado, ou podemos esquecer, não há uma correlação de força? Eu acho que há uma forte pressão em sentido contrário, Rogério. Veja, ontem tinham 2 PLs muito polêmicos que estavam na pauta. Um, inclusive, era meu. O meu congela o preço dos medicamentos durante a pandemia, mas o que é mais grave, congela o valor das apólices de seguro, dos seguros de saúde durante a pandemia. Né? Esse lobby dos seguros, inclusive, é mais pesado e mais grave lá no Congresso Nacional. Né? Esses 2 projetos, por razões não sabidas, o que vocês devem imaginar quais foram, né? A sessão foi subitamente cancelada no dia de ontem. Cancelaram a sessão desses 2 projetos polêmicos. Na segunda-feira, nós temos reunião de líderes. Como você sabe, eu sou líder da rede, sou líder da oposição. Há vários líderes que vão insistir nessa reunião de segunda-feira para que os 2 projetos venham a lume, sejam colocados a voto nessa semana. Então, hoje eu diria que de 0 a 10, a chance do projeto, por exemplo, da contribuição social, da ampliação da contribuição social do lucro líquido dos bancos ser aprovado é de 7. Nunca esteve tão perto de ser aprovado como agora, entendeu? Tem mais condições de ser aprovado agora do que em outras circunstâncias. Eu só não sei se eu consigo avançar. Eu acho que vai ser, não sei se na Câmara terá um cenário tão favorável, e acho que o projeto da assinatura não passe pelo crivo do Paulo Guedes, que, aliás, o próprio governo tem atuado contrário a esse projeto. Valéria Monteiro, sabe, a gente gostaria de passar a palavra para ti, né, já sabendo que nós estamos aqui caminhando para o final da nossa transmissão, ainda mais num dia como esse, que Brasília está em polvorosa, aí acredito que o senador terá que acompanhar mais diretamente as questões dos desdobramentos em função da demissão do ministro da Saúde, pedido de demissão, né, do ministro Taishi. Então, eu gostaria de passar a palavra para você e depois, em seguida, abrir para as considerações finais do senador Randolfo Rodrigues, e agradecendo pela generosidade e disponibilidade de estar aqui com a gente. Valéria Monteiro. Já, antes de tudo, antes da minha pergunta final, eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade que você nos dá. Vou chamá-lo de você, porque... Por favor, Valéria. Próxima. Por favor. Eu fico muito honrado por isso. Eu gostaria que o senhor pudesse
falar a respeito dessa posição que o senhor ocupa à frente da oposição. Qual o espaço para uma nova esquerda no Brasil hoje? Eu acho que nós temos que refundar, inclusive, esses conceitos e valores, Valéria. Eu acho que é um pecado capital os governos de centro-esquerda que nós tivemos no país não fazerem autocrítica dos erros que cometeram. Eu acho que fica muito cômodo simplesmente dizer que avisaram no segundo turno sobre o que representava Jair Bolsonaro. A principal força que saiu vitoriosa da eleição de 2018 foi o antipetismo. Olha, eu posso falar isso como alguém que indiretamente se sentiu parte da construção e da ascensão do PT ao poder. Eu fui militante do Partido dos Trabalhadores durante 19 anos. Eu devo minha formação política inicial ao Partido dos Trabalhadores. A minha formação, a minha atuação na universidade foi neste âmbito. Eu fiz campanha para Lula presidente em 1989, quando tinha 14 anos de idade, quando tinha 15 anos de idade. Fiz campanha em 1994, fiz campanha em 1998 e celebrei a vitória de 2002. Estava lá no Planalto Central, fui a Brasília e me emocionei com a posse do primeiro operário à presidência da República, que teve virtudes no seu governo, como tivemos virtudes nos 30 anos de redemocratização. Nós tivemos, nos anos de 85 a 90, a reconquista da democracia. Tivemos, durante o governo Fernando Henrique, nós temos que reconhecer isso, a estabilidade da moeda, o fim da espiral inflacionária, é uma conquista para os mais pobres no país. É um erro da esquerda não reconhecer isso. Os setores da esquerda foram muito críticos a isso, tem que reconhecer que isso foi um avanço civilizatório. Ao mesmo tempo, as conquistas sociais durante os governos petistas incluíram milhões de pobres em um grande mercado de massa, um grande mercado de consumo. Mas cometemos erros. Erros que têm que ser... erros assim. Eu fiquei no PT até 2005, rompi durante o escândalo do Mensalão, fui para o PSOL, depois, também, não concordando com o PSOL, participei da fundação e organização da Rede de Sustentabilidade, junto com Marina, onde estou até agora. Repito, tivemos conquistas em vários aspectos das experiências de governo de centro-esquerda, incluímos os mais pobres no mercado de consumo, mas erramos em também não termos universalizado a educação, em não termos ampliado a formação de base e em termos banalizado o combate à corrupção. Banalizado. Eu sou de um tempo em que o PT tinha como consigna combater a corrupção e melhorar a vida do povo, né? Eu fui acusado outrora, eu era de um PT que outrora era acusado pelos brizolistas de ser a UDN de macacão. É lamentável, anos depois, quando eu vejo o PT ter reproduzido esse discurso. A corrupção não pode ser, o combate à corrupção não pode ser uma bandeira da inescrupulosa elite brasileira. A boa parte dessa inescrupulosa elite brasileira é corrupta de essência e de natureza. E não pode os setores democráticos, eu falo mais do que esquerda, os setores democráticos da sociedade brasileira abrirem mão dessa bandeira, abrirem mão disso, acharem que, abre aspas, isso é uma bandeira udenista. Não, a corrupção tira dinheiro dos mais pobres. O principal núcleo político corrupto do país não é de esquerda. O chamado centrão é identificado com a pior prática política. E cada ato de corrupção por eles praticados empobrece mais, de todos os pontos de vista, do ponto de vista moral, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, a sociedade brasileira. E, lamentavelmente, os setores democráticos abriram mão, entregaram essa bandeira e resultou no bolsonarismo. Nós não podemos culpar os 56 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro. Aliás, nós temos que conquistá-los. Se continuar 56 milhões de brasileiros para lá, a gente vai continuar. A democracia no Brasil vai estar perdendo a eleição.
Entendeu? Nós temos que conquistar, nós temos que entendê-los e conquistá-los. Tem que entender qual foi a linguagem que foi calada aos corações desses e conquistá-los. E conquistá-los e convencê-los da legitimidade que nós temos na sustentação e defesa dessas bandeiras. Então, tem que fazer autocrítica, tem que caminhar em frente. Eu acho que tem um espaço para nós refundarmos. Eu acho que temos que refundar. Não é, eu quero ir a um conceito além de esquerda. Eu tenho dito, Valéria, uma coisa. Fazer oposição ao governo Bolsonaro não é uma tarefa da esquerda. Primeiro, da esquerda é um dever. É uma tarefa da civilização. É uma tarefa civilizatória. Se tem uma das coisas que eu vou ter mais orgulho na minha trajetória na política fui líder da oposição a Jair Bolsonaro no Senado. Né? É uma tarefa civilizatória. Nós temos que colocar Jair Bolsonaro no altar, que estão sanguinários, como Adolf Hitler e Benito Mussolini. Né? E nós temos, já que eu estou fazendo esse recorte histórico, nos inspirarmos no que a história nos ensinou, como estes foram derrotados. Winston Churchill fez aliança com Stalin para derrotar Adolf Hitler, né, na Alemanha e para derrotar o nazifascismo. É esse tipo de aliança que nós temos que ter generosidade de entender, compreender e aplicar. Senador, o diálogo que tem acontecido entre o PDT, a Rede, o PV e o PSB pode ser o embrião desse projeto de reconstrução à esquerda? Rogério, eu me dediquei muito afinco em torno desse diálogo. Muito. Eu posso dizer que ajudei na construção desse fórum, tenho trabalhado pelas ações, pela aproximação cada vez maior desse fórum, mas eu advogo que a gente vá além disso, entendeu? Eu acho que tem outros setores que nós temos que conversar. Nós temos que conversar com os setores do centro democrático progressista. Nós temos que encontrar setores além desses que tenham compromissos com a democracia para dialogar. Como te disse, o debate em relação ao governo de Jair Bolsonaro não é um debate que vai além de... A oposição a Jair Bolsonaro vai além da esquerda. É um dever civilizatório. Você ouviu e assistiu, neste momento, esse bate-papo riquíssimo, que tangiu vários aspectos muito relevantes da vida da República, desde antes e até agora, nos momentos mais críticos. Esse bate-papo, feito, composto pelo Rogério Menezes, que é secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, o ambientalista convicto e convidado permanente aqui do programa Radar RMC e dos nossos canais no YouTube. Também com a Valéria Monteiro, jornalista, renomada, com uma carreira internacional para lá de reconhecida e também membro da nossa bancada. Nos orgulha, inclusive, com a sua presença e abrilhanta o nosso trabalho contar com uma jornalista dessa envergadura como é a Valéria Monteiro. Nós conversamos no programa de hoje com o senador da Rede Sustentabilidade, Randolfo Rodrigues, líder da oposição no Senado Federal a essa, e como ele disse, uma oposição civilizatória ao governo Bolsonaro, que compartilhou enorme conhecimento e as suas opiniões para lá de relevantes também aqui com a gente. Muito obrigado, viu, senador, pela sua fala aqui neste momento com a gente. Cris, eu quero agradecer muito a todos vocês, um grande abraço a você, a Rogério, estou devendo e fiquei agora mais animado para, após tudo isso, fazer a visita aí em Campinas e visitar tua mãe, viu, Valéria? Agora... Dona Genoveva. Dona? Genoveva. Genoveva. Italiana, imagino, né? Com o nome? Nada de italiano na família. Nenhum Nada, italiano. só o nome. Só o nome. Então, mande um lembrando, grande abraço. Senador, que Eu vou tomar o café aí em Campinas com ela. Mande um grande abraço para ela e repito o que disse na parte do programa de rádio. Diga para ela que eu sou fã da filha dela, tá bom? É um prazer enorme. Que a gente possa fique em casa e que a gente possa se encontrar logo. Senador, lembrando que a Valéria Monteiro é porta-voz da Rede Sustentabilidade aqui em Campinas, função que ela compartilha, para minha honra, comigo, e o Rogério é do PV, então eu gostaria de cometer a ousadia de pedir uma saudação especial a toda a militância ambientalista
aqui da cidade. Uma saudação a toda a militância ambientalista. A melhor causa de amor ao futuro é a causa da defesa do meio ambiente, é a causa da sustentabilidade, é a causa de proteção dessa daqui, que é a nossa casa comum, né? A Valéria, ainda, além disso, tem mais essa circunstância. A Valéria, como a gente diz no movimento estudantil, é minha capa, né? Rogério, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com você, Cris, mais uma vez, mas hoje especialmente. Eu saio daqui hoje preparado para continuar a nossa batalha, que não é fácil, e em breve espero revê-los aí, tanto a Valéria quanto o nosso senador Randolfo, que nos orgulha muito com a sua presença. Valéria Monteiro, nossa capa aqui, um forte abraço, tudo de bom, viu? Obrigada. Olha, foi muito bom mesmo ter essa oportunidade. Eu comecei, a partir da notícia da demissão do Taish, eu comecei o programa bastante abalada. A gente acorda todos os dias com palpitações, né, senador? Diante de cada coisa que o presidente nos coloca. E essa conversa com o senhor foi muito reconfortante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, senador. Tudo de bom. E muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Até a próxima, gente. Obrigado, viu? Um abraço. Beijo, Valéria. Um abraço. Tchau, Rogério. Tchau. Um abraço.